Olá, o programa Opinião está começando. Hoje vamos falar sobre mudanças em programas sociais do governo federal, como o abono do PIS/PASEP, o seguro-desemprego e o auxílio-doença. Essas medidas foram anunciadas pela presidente Dilma Rousseff no início deste segundo mandato, no esforço para cortar gastos e equilibrar as contas públicas. Nossa convidada para falar sobre este assunto é a professora de Direito Previdenciário Angélica Curri. Ela também atua na Advocacia Geral da União e é funcionária de carreira do INSS. Bom, primeiramente queria agradecê-la pela participação aqui no programa Opinião. Eu é que agradeço a participação, o convite, e espero poder colaborar com vocês naquilo que for possível. Professora, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ao anunciar essas medidas para a imprensa, estimou uma economia de cerca de 18 bilhões. Basicamente, o que está sendo operado aí através destas mudanças aí praticadas, que estão para ser praticadas pelo governo? Efetivamente, a gente sabe que eles fizeram esse levantamento alegando aí essa economia, de 18 bilhões, o que equivale a mais ou menos algo em torno de 0,3% do PIB. Mas, na própria medida provisória, não existem assim cálculos que denotem que esse valor, há uma probabilidade de se chegar nesse valor. Mas que valor é esse? Então, eles se baseiam em quê? Na questão do seguro-desemprego, porque eles demonstram que 75% de quem recebe seguro-desemprego hoje é o jovem, E este jovem é aquele menino que começa a trabalhar, daqui a 6 meses ele sai, pega outro emprego, daqui a 6 meses ele sai, pega outro emprego. E no que ele sai a cada 6 meses, de acordo com a legislação anterior, ele saía e recebia o seguro-desemprego. Isso onerava demais, E esses são recursos que vêm do FAT. Então, na realidade, esse Fundo de Amparo ao Trabalhador ficava sendo sempre tirando o dinheiro dali, que também alimenta o BNDES. Então, efetivamente, eles fizeram um levantamento e decidiram o quê? Ampliar esse prazo, que era de 6 meses, para 18 meses. Hoje são 6 meses, para que se algum trabalhador requeira, o seguro-desemprego é de 6 meses. Agora eles criaram um patamar inicial de 18 meses para a primeira retirada de um seguro-desemprego. Quando a pessoa for pedir a segunda vez, não vai ser exigido mais que ele tenha 18 meses de trabalho, mas pelo menos 12 meses. Então, ele pode ter tido uma interrupção, ficar desempregado, voltado a trabalhar, mas para que ele requeira novo seguro-desemprego, ele precisa ter 12 meses, na segunda vez. Na terceira vez, sim, é que ele vai precisar só ter 6 meses de trabalho para que ele requeira. Isso demanda e também o quê? Contribuição social. Na realidade, quando se paga o seguro-desemprego, esse empregado que fica desempregado, ele também tinha a contribuição dele para a Previdência Social. No que ele fica recebendo o seguro-desemprego, via de regra, ele fica só recebendo. Ele não contribui com nada. Ele não contribui. E ele até poderia, mas na realidade, pela regra, nós sabemos que ele não contribui, Ele fica ali e muitas vezes nem procura outro emprego, porque é mais fácil para ele permanecer por aquele tempo recebendo aquele seguro-desemprego. E o que é pior, em alguns casos, que nós sabemos pelas estatísticas que existem, eles vão para o mundo informal. Significa dizer o seguinte: estão ganhando, estão recebendo um salário, mas de forma informal, para que o Cadastro Nacional de Informações Sociais não permita que ele seja visto. Ele arruma outro emprego, pede a pessoa para não assinar a carteira por um tempo até esgotar o período do uso do seguro. Exatamente. E pelas contas daquilo que o ministro Mercadante colocou, ele demonstra que em 2013 foi algo em torno assim, de 17 milhões de admissões e 15 milhões de demissões. Quer dizer, isso chamou a atenção do governo. Por que tantas demissões? Nós sabemos que o Brasil está passando por um problema, mas não é a ponto de você ter
16, 17 milhões de admissões e 15 milhões de demissões, o que demonstra que muitos estão aí recebendo o seguro-desemprego porque estão naquela faixa. Trabalham 6 meses, ficam desempregados, pegam o seguro-desemprego. Isso não é, vamos dizer, uma regra, mas isso acontece, isso está sendo detectado. Houve, então, a constatação de um aumento na rotatividade. Na rotatividade, é assustadora. E agora, a gente também, por outro lado, tem que ver o lado do governo enquanto alguém que deve proporcionar a esse jovem uma profissionalização, né? Porque por que ele está sendo demitido? Ele está querendo ser demitido? Nós sabemos que tem casos, né? Nós conhecemos empresários que falam, o funcionário fica ali provocando, ele fica querendo ser demitido. Professora, mas não é também uma questão cultural que o Brasil precisa avançar, inclusive investindo mais na educação, na consciência, porque até que ponto receber o seguro-desemprego pode parecer vantajoso para que essas pessoas façam esse tipo de fraude, né? Que acaba sendo uma fraude, né? Isso, exatamente isso. O que falta ao Brasil e que... Qualificar a mão de obra para que ele ganhe mais, seja mais interessante ele estar trabalhando. No trabalho, mas mais do que isso também, ele ter essa consciência de que o fato dele deixar de trabalhar quando ele poderia estar trabalhando, o fato dele deixar de contribuir, ficar numa economia informal, vai prejudicá-lo lá na frente, quando ele quiser se aposentar. E é isso que a maioria dos jovens, eu não digo nem os jovens, eu digo pessoas de 40, 50 anos, pessoas com grau de instrução altíssimo, para quem muitas vezes eu dou aula, e que ficam naquela ideia de pagar só o percentual sobre um salário mínimo, ainda acreditando que é possível, nos últimos 5 anos, contribuir com mais, né, para que tenha uma aposentadoria melhor. E a Previdência já modificou esses patamares de cálculos, toda essa forma de cálculo há muito tempo. Então, o que eu vejo é que talvez o Brasil precisasse colocar no ensino fundamental, talvez não no fundamental, mas no ensino médio, e até nas faculdades, alguma coisa que falasse da legislação previdenciária, para que essas pessoas, adquirindo essa cultura de que a Previdência é um seguro e não alguma coisa que eu possa pegar uma carona nela lá na frente, se der tempo, né, e eu me aposento. Então, eu acho que o Brasil teria uma visão bem diferente, o brasileiro teria uma visão bem diferente, porque não é difícil você encontrar um profissional que tenha um salário mínimo assinado na carteira, mas recebam R$ 1.500, R$ 2.500 para fugir. Só que ele esquece que ali ele estaria deixando de colocar o dinheiro, a parte dele no FGTS. Quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar com salário mínimo, não com os R$ 1.500, R$ 2.500 que estão na carteira dele, né? Então, nós temos uma série de situações que são realmente culturais, são de educação, e que falta muito, parece que não existe esse interesse de fazer com que o povo tenha essa consciência do que é a Previdência Social no Brasil. Professora, pelo menos o que o governo diz, o desemprego diminuiu nos últimos anos, né? E a questão do seguro-desemprego não reflete isso? Exatamente. E aí que não tem refletido? Chama atenção. Não, pelo contrário. O seguro-desemprego reflete uma demissão em massa, praticamente. Não, tudo bem, né? é correto, obviamente, mas eu digo o seguinte, como diminuiu o desemprego, nos registros não constam também que diminuiu o número de saques no seguro-desemprego? Exatamente. Então, mas num grau que não atende a expectativa. Que não atende a expectativa. O que demonstra essa fraude, essa suspeita de fraude. Exatamente, essa suspeita de fraude. E até mesmo são regras que facilitam, porque se a cada 6 meses eu tenho direito ao seguro-desemprego, eu posso passar 6 meses trabalhando e outros meses aí recebendo seguro-desemprego. Por que eu vou trabalhar? Né? E eles alegam que isso parte muito do jovem. Né? Por isso dizem que 75% do seguro-desemprego hoje é pago ao jovem. Eu não consigo ver muito assim, mas eu também não vi os dados que eles têm, porque eu dou aula, eu vejo muitos jovens hoje empenhados, não querendo trocar tanto de emprego, sempre, né,
ficando ali naquele emprego, querendo garantir, querendo crescer naquela empresa. Então, eu vejo que isso aí pode estar passando por uma outra situação, mas que a gente não consegue, porque alguns dados do governo, como o próprio ministro diz, agora ele quer tornar tudo transparente, né? Alguns dados a gente não consegue, a gente só recebe a informação. Por exemplo? Essa informação mesmo, 75% de jovens são eles, né, que só eles que recebem realmente, são eles que ficam desempregados. Esse desemprego é porque eles querem ficar desempregados ou é porque a empresa não quer ficar com eles? Agora, se a empresa não quer ficar com eles, a empresa também tem uma punição pela rotatividade. Então, por que a empresa faria tanta rotatividade assim também, se ela sabe que ela, querendo ou não, ela tem uma punição financeira em função disso aí? Então, até que ponto, né, são só os jovens que ficam desempregados? Verificar a real causa para essa distorção. Para essa distorção. Agora, que existe muito seguro-desemprego, agora eu te digo assim, eu acho que nesse momento o governo tomou uma medida correta. Eu acho que 6 meses alguém trabalhar e já receber seguro-desemprego é muito pouco. Então, eu acho que 12 meses, 18 meses, como era antigamente, né? Nós tínhamos aí em torno de 16 meses, eles voltaram ao patamar oficial e correto. Como está sendo, né, a reação dos sindicatos, das organizações aí, né, da sociedade em relação a essa medida? Foi tão rápido que não houve, há reclamações de que não houve um diálogo maior. Não houve um diálogo, exatamente. Se nós lermos o que os ministros falam, tanto da Previdência como o ministro da Casa Civil, todos os dois falam que houve um debate grande, que os sindicalistas foram comunicados, participaram, que a sociedade participou. Só que se você olha hoje a opinião de todos, nas entrevistas que eles dão, em qualquer lugar que você leia, eles são unânimes em dizer que não foram convocados, que foram pegos de surpresa, né? Que tinham a ideia de que não haveria essa modificação, que essa modificação foi pregada o tempo todo, que seria a oposição que faria se ganhasse, e que foi feita por quem estava no poder. E isso tem deixado eles, inclusive, buscando mecanismos até de questionar a validade dessa MP. E eu volto a dizer, eu acho que se eles tivessem feito um projeto de lei, discutido com a sociedade, esse projeto já existe há muito tempo, não é de hoje. Isso está sendo empurrado, há muito tempo que existe essa previsão de mudança, principalmente na pensão, na área previdenciária. Só que acho que foram empurrando, porque isso é uma coisa que é antipática. A senhora falou em pensão e essas medidas abrangem também pensão por morte, auxílio-doença. Isso é antipático ao público. Correto. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, esse primeiro bloco chegou ao final, mas na sequência a gente gostaria que a senhora explicasse essas outras alterações abrangendo esses outros benefícios sociais do governo federal. Okay. É rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. O Opinião está de volta, hoje entrevistando a professora de Direito Previdenciário, Angélica Corrêa. Ela explica para a gente as mudanças em programas sociais anunciadas pelo governo federal. Professora, a gente havia comentado no bloco anterior a respeito de outros programas que são alcançados por essas mudanças, entre eles a questão da pensão por morte, né? Sim. O que está mudando aí nessa área aí? A pensão por morte foi a que teve a situação mais, vamos dizer, para a sociedade, uma situação mais drástica. Né? Essas situações já eram previstas, essas modificações já eram previstas, mas algumas coisas apareceram assim um pouco fora daquilo que se esperava, como, por exemplo, a pensão, para ser concedida, ela não necessitava de carência. Carência é um termo usado no direito previdenciário, né, na Previdência Social, para
dizer quantas contribuições, quantos meses, ao longo de quantos meses você precisa contribuir para ter direito a um determinado benefício. Então, vamos a um exemplo, uma aposentadoria por idade. Para eu obter uma aposentadoria por idade, se eu sou uma mulher e trabalho na área urbana, eu precisaria ter 60 anos. Mas, além de ter os 60 anos, eu teria que ter 180 contribuições mensais. Isso seria a carência desse benefício, né? Então, na realidade, a pensão, ela seguia uma regra igual à dos acidentes, igual à da questão do auxílio reclusão, onde não havia nenhuma questão relacionada à carência, ou seja, aquele segurado falecia, se ele mantinha a qualidade de segurado ou se ele estava segurado da Previdência, trabalhando, aposentado, o que quer que fosse, a viúva, né? Ou viúvo também, a gente tem a mania de falar viúva, porque normalmente os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Mas também existem os casos de que as esposas falecem antes e a pensão fica para o marido. E o que acontecia? A pessoa falecendo, automaticamente aquela pensão, tendo direito, aquela viúva, era repassada para ela naquele valor integral. Hoje, a mudança é o seguinte: primeiro, se ele falecer trabalhando e ele não tem ali 24 contribuições mensais, que são os 2 anos, aquela pessoa que vivia com aquele segurado não terá o direito ao benefício. De forma alguma? De forma alguma. Tá? Existem, claro, as exceções, no caso se ele sofreu um acidente do trabalho, no caso se ele recebia um auxílio-doença acidentário, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez acidentária. Significa dizer o quê? Decorrente de acidente do trabalho ou de doenças profissionais. No caso, em se tratando de acidente de trabalho, comprovando aquela união estável, o casamento, isso, independente de qualquer tempo, a pensão é liberada. Seria concedida independente da carência. Isso não altera, então? Não, isso aí permaneceu. Agora, no caso da pensão normal, uma pessoa que está trabalhando, começou a trabalhar 3, 4, 5 meses atrás, ela não conseguiu obter as 24 contribuições, né? Então, efetivamente, ela não vai receber. Tudo na Previdência não é tão simples de se falar assim. Por quê? Eu posso dizer, aquele segurado ficou desempregado por um período, mas ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, ele já tinha aqui para trás 20 contribuições. Aí ele está empregado agora e ele tem 6, 7, 8 meses. Aqui ele não tem as 24, mas como ele não perdeu a qualidade de segurado, eu posso somar aquelas contribuições anteriores que vão dar mais que 24, vão chegar aí a 28, 27. Então, nesse caso, a beneficiária teria o direito ao benefício. Então, isso aí é uma coisa que eu acredito que deveria ter sido discutida com a sociedade. Por quê? Porque hoje, você tem um direito. Tudo bem, na Previdência não existe a questão do direito adquirido, mas hoje você tem um direito. Seu marido morre depois de aprovada a medida, transformada em lei, e numa questão de 1, 2 dias, você não tem mais direito. Então, eu acredito que o mais correto seria o quê? Uma transição. Quando eu falei das 180 contribuições, antigamente eram 60 contribuições para que alguém se aposentasse por idade. A legislação mudou, passou para 180, mas houve um período de transição. Então, no segundo mês eram 72, depois 84, depois 96 e por aí em diante. Então, eu acredito que a pensão, o mais correto dela seria o quê? Você cobra uma carência, eu acho mais do que justo. Na maioria dos países do mundo se cobra carência para a pensão. O Brasil era um dos poucos que não cobrava. Então, eu acho justo cobrar, mas não da noite para o dia dizer você tem que ter a partir de hoje 24 contribuições mensais. Agora, essas medidas, o direito líquido e certo, isso aí não, as atuais, quem já está não se mexe. São para as situações novas. Situações novas, exatamente. Quem já tem hoje, ela mantém o direito. Então, isso é só para o que nascer daqui para frente. Isso se a medida provisória realmente for acatada no todo, porque eu acho que aí
algumas situações serão mexidas. Por exemplo, existe uma injustiça já aí que salta aos olhos. É a pessoa que é casada e o marido vem ao óbito por força de um acidente do trabalho ou por uma doença profissional, ocupacional, que é entendida como doença do trabalho, tá? Esta pessoa, independente de carência, ela vai ter direito ao benefício. A pessoa que sofre um acidente normal, que não é acidente do trabalho, a família não tem se ela tiver menos de 24 meses. Isso é um retrocesso absurdo, porque em 1995 nós tivemos a Lei 9.032, que equiparou o acidente do trabalho ao acidente comum, ou seja, a lei trata de acidentes de qualquer natureza. Então, quando o acidente é de qualquer natureza, o segurado pode ter direito, vai ter a isenção à carência e vai ter, inclusive, direito a um outro benefício chamado auxílio Então, o que acidente. a senhora está falando está conflitando. Sim. Uma legislação conflitando em conflito com outra. Na realidade não está conflitando, mas efetivamente eles teriam que ter observado isso. Porque hoje dão só quem sofre o acidente do trabalho, se nós tivemos um ganho imenso em 95, quando equiparamos o acidente do trabalho... Essa lei, então, essa MP transformada em lei, deixaria de vigorar, então, o acidente qualquer. Entendi. E só colocaria as disposições dentro da em pensão, contrário seriam revogadas, incluindo isso. Professora, o nosso tempo é curto e queria falar também de outras questões, né, que abrangidas aí por estas mudanças. A questão do PIS/PASEP, como é que fica? Sim, o PIS/PASEP é uma questão até mais simples. O PIS/PASEP é só usar o raciocínio do 13º. O PIS/PASEP, antes, né, que nós chamamos de abono salarial, esse abono era pago ao segurado que ganha até 2 salários mínimos e ele receberia, mesmo que tivesse trabalhado só um mês ao longo do ano. Então, ele teria só, independente de trabalhar um mês ou trabalhar os 12 meses, ele receberia o abono salarial. Agora, a regra é a seguinte, nós estamos mais ou menos equiparados ao raciocínio do 13º salário. Se você trabalhou um mês, você vai receber o equivalente a um mês. Se você trabalhou 2 meses, você vai receber o equivalente a 2 meses. E não mais como era. Trabalhou um mês, recebe pelos 12 meses. Então, da mesma forma que nós temos o 13º salário, você trabalhou 2 meses, você tem direito a 2 dozeavos, né? O abono, a grande mudança significativa do abono salarial passa por aí. Ele não vai ser pago mais de forma integral, né? Mas sim proporcional ao número de meses trabalhados ao longo daquele ano. E tem a questão do defeso, o defeso, o seguro-defeso. O seguro-defeso é um benefício concedido àqueles segurados que normalmente são pescadores artesanais. Para fins de previdência, esse pescador artesanal é um segurado especial. Então, este segurado, quando ele deixa de produzir, ou seja, ele deixa de catar o pescado dele, ele deixa de pescar, ele deixa de puxar o camarão dele, em função do defeso, existe um programa social que dá a ele, né, o sustento ao longo de 2 ou 3 meses, que é normalmente o tempo que leva o defeso, para que ele não fique sem o sustento próprio. Uma forma de, vamos dizer, substituir o salário dele, aquela rendinha que ele conseguia vendendo marisco, vendendo peixe, o governo dá a ele em forma de seguro-defeso. Como se fosse tipo um seguro-desemprego, só que no outro formato. Exatamente, com outro formato. Só que, antigamente, a lei, ela deixava isso muito solto. E o que acontecia? Esse segurado, muitas vezes, ele tinha um benefício assistencial, ele tinha um benefício previdenciário e ninguém detectava isso, né? Então, agora ele vai ser concedido pela Previdência Social, né? Vai ficar a cargo, a logística dele fica a cargo da Previdência Social, da mesma forma que os benefícios da LOAS, que são benefícios da assistência social, mas que por uma questão de logística são concedidos no âmbito também do INSS. Então, o seguro-defeso, ele passa agora a ter esse controle. E com uma nova regra. Antigamente, bastava que você fosse lá e dissesse que estava lá no defeso. E fazia um cartãozinho. Para que haja um maior controle agora, ele precisa estar há 3 anos qualificado como pescador, e não mais da noite para o dia, como acontecia antigamente. E ele tem que provar a produção dele ao longo de 12 meses. Então,
as regras ficaram mais apertadas para eles. Por quê? Se pegava, inclusive, pescadores segurados dessa natureza que recebiam até 9 meses de seguro-defeso. Olha, isso é impossível, porque nenhuma pesca, nenhum tipo de pesca... Fica 9 meses mas, parado. Exatamente, o que ele fazia? Ele ia num lugar onde, por exemplo, a pesca do caranguejo estava impossibilitada, recebia. Depois ia num lugar onde a pesca do camarão recebia. Só que, efetivamente, ele só pegava caranguejo, ou ele só pegava marisco, coisas desse tipo. Então, é para evitar esse tipo de situação. Isso aí eu acho que realmente foi de grande importância para o governo, porque por aí saía muito recurso público, né, totalmente descontrolado. Não porque o governo não quisesse, mas porque as regras permitiam que isso acontecesse. Então, agora vai haver um controle maior disso aí. Falando em regras, no momento ainda através de medidas provisórias, Sim, né? por enquanto, medida provisória. E volto a dizer, não entendo isso como uma situação de urgência, então acho que isso ainda vai dar muito problema no Congresso. Acho que deveria ter sido feito através de um projeto de lei, ouvida a sociedade, conversada com a sociedade. Mas essa medida provisória vai ter que ser convertida em Vai lei ser ou não, convertida em né? lei, vai ter que passar pelo Congresso, com certeza, para que seja aprovado. E aí nós temos um outro benefício também, né, que é o auxílio-doença. O auxílio-doença também é um benefício isento de carência quando vindo de acidente, mas que também depende de uma carência de 12 meses quando é de uma doença normal, que não é uma doença que isente de carência nem um acidente. Ok, professora, nosso tempo está praticamente esgotado, mas na condição até de uma professora, né, que já deu aula e continua a dar aula ainda para vários cursos, de pessoas que inclusive estudam para concurso público, né? Isso. E uma profissional da área. Eu queria só uma mensagem da senhora para essa situação, né, que o país vive, passa, muita gente desacreditada da possibilidade de o país sair dessa crise, dessas dificuldades, né? Como profissional dessa área que lida mais com o direito previdenciário, com recursos, né, públicos, a senhora acredita numa saída para o país? Qual a mensagem, a leitura que a senhora faz desse momento, a possibilidade do país reagir e entrar numa nova fase? Olha, eu acho que a saída do país é exatamente se ele tomar aquele rumo da educação, aquele rumo, né, da cultura, mas também de uma seriedade maior com o dinheiro público. Porque enquanto nós não tivermos seriedade no trato do dinheiro público, o Brasil, por mais recursos que tenha, né, ele vai ter dificuldades de bancar esses programas, de bancar essas situações nossas do dia a dia. E a Previdência, ela é muito bonita, ela é especial. Então, ela tem que ter esse olhar também especial por parte do governo, porque são milhões de pessoas que dependem da Previdência, né, e ficam no aguardo de uma situação que seja melhor, assim como foi criada a Seguridade Social no Brasil, tão bem desenvolvida, e agora eu vejo que alguns passos estão um pouco desacertados. Mas eu acho que o Brasil eu ainda sou do tipo que acredita, acho que o Brasil ainda tem jeito. Obrigado, professora. Agradecemos sua participação aqui no programa Opinião. Esta foi a nossa entrevista com a professora de Direito Previdenciário, Angélica Corrêa, explicando para a gente a respeito das mudanças anunciadas pelo governo federal em programas sociais, principalmente na área do PIS/PASEP, seguro-desemprego, auxílio-doença, entre outras medidas. Agradecemos pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.